A morte é algo bastante notável. As pessoas vivem a vida inteira como se ela não existisse, e no entanto ela é um dos maiores motivos para se viver a maior parte do tempo. Alguns de nós ficam já desde cedo tão cientes da sua existência que vivemos com mais intensidade, mais teimosia, mais fúria. Outros precisam da sua presença constante para ao menos se dar conta de como é a vida. Alguns ficam tão ocupados com ela que sentam na sala de espera muito antes de ela ter anunciado sua chegada. Nós a tememos e mesmo assim a maioria de nós tem mais medo que ela atinja outra pessoa do que a nós mesmos. Porque o maior medo com relação à morte é sempre que ela vá passar batida por nós e nos deixar sozinhos. Oi gente, tudo bem? Olha, comecei esse vídeo hoje já lendo um trecho para vocês de um dos dois livros que eu vim falar nesse vídeo. E esse primeiro livro é Um Homem Chamado Ove, do autor Frederick Backman. E assim, esse livro me ganhou de uma forma e se tornou assim, com certeza uma das melhores leituras do ano, que mal começou, mas também assim um livro para entrar na lista daqueles favoritos, sabe? Li dois livros que têm algo em comum. Protagonistas na terceira idade, idosos, pessoas mais maduras que têm as suas próprias questões, e esses dois livros têm mais uma coisa em comum. Eles falam muito sobre a solidão das pessoas idosas. Muitas vezes isso não é tão falado, não é tão percebido, não é comum, né, a gente encontrar nos livros protagonistas que estão nessa fase da vida. E como foi muito bom poder ler esses dois livros. Agora eu vou fazer uma pausa rapidinha só para te lembrar de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever aqui nesse canal, porque quando você faz isso, você me ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo, ajuda com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui, não se esqueça. Então, começando aí pelo meu favoritaço, né, que é Um Homem Chamado Ove. Do que vai falar essa história? Bom, a gente tem um senhor, um homem de 59 anos, o Ove, e ele, assim, é um homem super rabugento, encrenqueiro, mal-humorado, tá sempre de cara fechada e se dá mal com todo mundo. E a gente até no começo da história não se identifica muito com ele, acha ele realmente um personagem muito chato, implicante, mas aí quando a gente vai conhecer a fundo, né, a história desse homem, tudo que ele passou desde a infância, como foi quando ele conheceu o amor da sua vida e se casou, o momento que ele vive hoje, afinal ele é viúvo, então ele mora sozinho na sua casa. Não... E uma coisa que a gente sabe desde o começo do livro, não é um spoiler, é que o Ove está decidido a morrer. Porque ele pensa, eu já tô idoso, eu tô sozinho, eu não tenho mais ninguém, e a única pessoa que me fazia ter gosto pela vida e continuar vivendo era minha esposa, e como ela já se foi, não tem mais sentido eu estar aqui. Mas aí a história tem uma reviravolta, como eu falei, a gente vai conhecendo mais esse personagem e conhece também um casal que tem duas filhas de vizinhos que se muda ali para a casa ao lado da casa do Ove, e é um livro assim cheio de frases que nos fazem ficar reflexivos. Eu me emocionei em várias partes do livro, mas principalmente no final, e ele deixa uma mensagem muito bonita mesmo. Faz a gente refletir como está a nossa relação com os nossos pais ou com os nossos avós, essas pessoas que às vezes já perderam seus companheiros, já perderam a maioria dos seus amigos, tem um mundo diferente à sua volta, o quanto elas precisam se sentir amadas, abraçadas. É um livro para quem gosta de romance, um livro para quem gosta de boas histórias, um livro para quem quer dar risada. Gente, eu gargalhava nas passagens desse livro, assim, muito divertido. Sério, a escrita, assim, desse autor nessa obra, pelo menos, que é o primeiro contato que eu tenho com ele, foi muito prazerosa. E para tentar convencer vocês a lerem Um Homem Chamado Ove, eu separei mais um trechinho aqui que ele explica o que significa o amor para ele, e é uma coisa muito sensível e muito maravilhosa. Eu quero compartilhar com vocês também. Amar alguém é como se mudar para uma outra casa. No começo, a gente se apaixona por todas as coisas novas e a gente se pergunta toda manhã se aquilo é nosso de fato, como se tivesse medo de que alguém, de repente, entrasse correndo pela porta e reclamasse que tinha havido um grande engano e que não era de jeito nenhum seu direito morar num lugar tão lindo. Mas com o passar dos anos, a fachada da casa fica gasta, a madeira racha aqui e ali, e a gente começa a amar esse lugar não tanto porque ele nos parece perfeito,
mas por todas as suas imperfeições. A gente fica conhecendo todos os detalhes dessa casa, por exemplo, como evitar que a chave emperre na fechadura na época de frio, quais placas do chão cedem um pouquinho quando se pisam nelas e como se deve abrir as portas dos armários para elas não rangerem. E é isso, são exatamente todos os pequenos segredos que fazem desta a sua casa. Ai, gente, que coisa linda, né? Olha, leiam esse livro, acho que é uma leitura leve, despretensiosa e que tem uma mensagem muito bonita e vale a pena. E o mais legal, já foi adaptado para os cinemas, existe uma versão, eu vou deixar aqui o ano certinho, mas eu acredito que seja 2017, e agora vai sair uma nova versão nos cinemas, norte-americana. O nome do Ove também foi mudado para Otto, mas o filme é baseado nesse livro e eu já vi o trailer e parece que tá bem fiel, assim, as cenas estão muito parecidas com as cenas do livro, então eu tô muito animada, muito ansiosa para assistir e convido vocês a assistirem uma dessas versões também, até quem não curte muito ler, fica a dica porque essa história realmente é maravilhosa. E o outro livro que vou falar também foi um livro que eu dei 4 estrelas, então não se tornou um favorito, mas que eu gostei demais e também recomendo, que é o Nossas Noites, do Kent Haruf. Bom, nesse livro a gente também tem 2 protagonistas que estão na terceira idade, um viúvo e uma viúva, e o livro já começa com esses vizinhos se encontrando ali, né? Ela vai até a casa dele para fazer uma proposta nada convencional para esse homem e surpreende ele com a seguinte sugestão: eu me sinto muito sozinha, principalmente à noite. Então, o que você acha de você ir à noite para minha casa e a gente passar a noite conversando, falando sobre a vida, se fazendo companhia? E é a partir daí que a gente vai começar a acompanhar as noites desse casal e o burburinho que eles vão causar na cidade. E esse também foi um livro que em vários momentos me fez parar um pouquinho e pensar ali em como realmente às vezes a gente não para enxergar os nossos pais e os nossos avós como pessoas que podem se tornar solitárias, né? É um livro que fala muito mesmo sobre a solidão na terceira idade, como uma pessoa idosa se sente depois de tudo que viveu, depois de ter criado os filhos, depois de ter trabalhado por anos, e como essas pessoas se sentem quando a rotina dela se torna metódica, ela vê e convive com as mesmas pessoas. É muito sensível, muito bonito, muito maravilhoso, e eu também recomendo demais a leitura desse livro. Eu estava aqui editando o vídeo e lembrei que eu esqueci de falar que tem na Netflix uma adaptação de Nossas Noites. E assim, gente, o filme é a coisa mais fofa. Sério, assistam, recomendo demais, vocês vão gostar. Bom, agora eu quero saber se você já leu algum desses livros ou se depois de tudo que eu falei aqui, toda essa propaganda, eu espero muito que você tenha ficado curioso para ler. Se ler, não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou, porque eu quero muito saber a sua opinião. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui, que isso ajuda muito o meu canal. A gente se vê no próximo. Até mais!